Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conexões Raras, um espaço criado pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas para aproximar histórias, fortalecer vozes e dar visibilidade às condições raras através do diálogo, da empatia e da informação. Eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança rara, ativista da causa e diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares. O nosso encontro de hoje tem um tema bastante interessante, é o raquitismo em foco, conhecer para cuidar melhor. Vamos conversar sobre o raquitismo, uma condição que afeta o crescimento e a estrutura óssea, muitas vezes associada à deficiência de vitamina D, mas que pode ter causas genéticas complexas e poucas conhecidas. Para essa conversa, recebemos um profissional que representa a nova geração da genética médica no Brasil e tem se dedicado ao estudo profundo das variantes genéticas e seus impactos clínicos. Mas antes de apresentá-lo, eu quero agradecer aos nossos apoiadores sociais, que nesse episódio é a Takeda, a Alnyla, a Ultragenyx. Esses programas da Conexões Raras, esses episódios, eles sempre são divulgados para trazer conhecimento, informações. E graças aos nossos apoiadores sociais, a Takeda e a Alnyla, essas informações chegam até você pelo YouTube e pelo Spotify. Então, você também já pode aproveitar esse momento para estar aí nos seguindo, curtindo, já compartilhando, comentando e divulgando, porque como a gente sempre diz, que quanto mais conhecimento, mais qualidade de vida a gente vai ter. O nosso convidado de hoje é o Dr. René Diógenes, médico graduado pelo Centro Universitário INTA, residente ali do terceiro ano em genética médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com capacitação em análise de variantes germinativas e somáticas. Atualmente, o Dr. René, ele é mestrando em genética clínica pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde vem aprofundando seus estudos sobre as doenças hereditárias e raras. Dr. René, é uma honra tê-lo aqui conosco. E eu já quero chamar o senhor para expressar aqui as suas considerações iniciais. Bom dia, tudo bem, Lindenberg? Bom dia para todo mundo que está escutando. Meu nome é René. Como o doutor também me apresentou, sou médico graduado em Sobral, no Ceará, certo? Pelo Centro Universitário INTA, UNINTA, e sou cria de Fortaleza, né? Nasci e me criei em Fortaleza. Hoje estou aqui em Ribeirão Preto fazendo uma especialização numa área que sou tão apaixonado, que é a genética médica, né? Cuidando de todos os nossos raros. Eu agradeço aqui já pelo convite que me fizeram para falar um pouco de raquitismo, um tema tão importante, mas pouco falado. Hoje todo mundo, quando fala de raquitismo, até mesmo um pouco mais sobre aquilo que está relacionado com a vitamina D, sobre o cálcio, nem todos imaginam que também existe algumas causas genéticas que muitas vezes a própria vitamina D, colocando no paciente, administrando no paciente, não é o suficiente para o tratamento, tá? Agradeço pelo convite, tá? O que tiverem de perguntas também, estou aqui disponível para retirar. Aproveitando, sabendo que o senhor é do estado do Ceará, essa ideia do raquitismo, antigamente era muito profunda, relacionada a uma instituição chamada IPRED, que muitos falavam, e o próprio Nordeste brasileiro, a gente sempre ouviu muito falar sobre essa questão de raquitismo, só que conversando, estudando e ampliando o conhecimento, a gente percebe, muitas pessoas falar que talvez o raquitismo é associado à carência da vitamina D, à questão da alimentação, mas já para começar, como é que a gente pode diferenciar, esse raquitismo mais comum, que a gente sempre escutou falar, e essa questão de uma forma de doença genética, Como diferenciar esses tipos e o que é que muda no tratamento? É uma ótima pergunta. Como eu até comentei agora há pouco, o raquitismo, quando falamos de raquitismo, todo mundo só pensa, é a falta de vitamina D, talvez colocando cálcio, conseguimos tentar melhorar isso, se expor ao sol, né? Mas existem várias formas hereditárias, doenças genéticas raras, que não têm nenhuma relação com a exposição ao sol e nem relação à alimentação. Hoje nós sabemos que existem alguns tipos que nós chamamos de calciopênicos e fosfopênicos, que têm uma diminuição tanto do cálcio quanto de outras proteínas associadas exatamente como o fósforo ou fosfato.
Tá? Para diferenciar um e outro, nós temos como principal arma a nossa história clínica ou anamnese, além de nosso exame físico e alguns exames laboratoriais e de imagem que nos ajuda a entender melhor o quadro clínico do paciente. Saber um pouquinho mais sobre como, quando tudo começou, um pouco mais sobre a história familiar daquele paciente, saber se teve algum caso semelhante na família, alguns exames de sangue, como o próprio cálcio, a própria vitamina D, que nós solicitamos, a 25-hidroxivitamina D, que é um tipo mais, como posso dizer, um pouco mais específico de vitamina D que nós solicitamos no nosso corpo, né? E até mesmo alguns hormônios responsáveis que ajudam na metabolização do cálcio em si, e até mesmo ajuda os nossos ossos a absorver esse cálcio. Como um grande exemplo é o paratormônio, que é produzido numa glândula que nós temos, chamada paratireoide, tá? Que fica atrás da tireoide. Outros exames que nós podemos solicitar que ajudam nessa diferenciação são alguns raios-x, radiografias, já que alguns pacientes com o próprio raquitismo podem ter algum acometimento ósseo. Eles podem ter um arqueamento dos pés, podem ter algumas imagens um pouco mais clássicas que nos ajudam a pensar mais em um tipo de raquitismo genético, tá? E, doutor, nesse mundo dos raros, né, nesse mundo de doenças raras, a nossa luta é contra o diagnóstico precoce, porque a gente entende que quanto mais rápido a gente tem o diagnóstico, mais qualidade de vida o paciente, né, ele vai ter. E aí a gente percebe claramente que, por ser raro e por ser confundido com, vamos dizer assim, para que o povo entenda, com o raquitismo normal, não sei, quais são os sinais que podem levantar suspeita de raquitismo ainda nos primeiros meses de vida, e mais, e como é que os profissionais da atenção básica, né, podem agir de forma precoce? Os primeiros sinais eles podem ser bem sutis. Às vezes nós podemos ter apenas uma fontanela, a famosa moleira, aqui um pouco mais à frente, a fontanela posterior, que demora a fechar, peço perdão, que demora para fechar. Ou a criança pode começar a ter um certo grau de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, principalmente na parte motora. O que é isso? Dificuldade para sentar, se manter sentado, para começar a engatinhar, para começar a andar, geralmente decorrente de um certo grau de fraqueza muscular, pode evoluir para um certo grau de fraqueza. Em alguns casos, até mesmo quando a gente percebe uma deformidade nos ossos, até mesmo visível, até mesmo pelos raios-x, pelas radiografias, como arqueamento dos membros inferiores, já é para chamar a atenção já para um grau, algum acometimento que possa ser semelhante ao raquitismo, até mesmo ao próprio raquitismo. Na atenção básica, o mais importante é que o médico, que geralmente é a primeira linha de cuidados, né? Não só o médico, toda a equipe, tá? Porque geralmente o raquitismo também tem um contato bem próximo do odontólogo da atenção primária, até mesmo junto com a enfermagem, que eles comecem a entender um pouco mais dos sinais que podem começar dentro da síndrome genética e da doença em questão. Tudo isso para nós termos um diagnóstico precoce e até mesmo começar já um tratamento mais precoce possível para evitar algumas deformidades permanentes. Eu vejo que o senhor está batendo muito nessa questão das condições ósseas, né? E Uhum. aí, como o raquitismo é muito confundido, quais são os principais desafios, né, diante de um diagnóstico correto? Esse é um desafio diário que eu gosto de falar, porque o próprio raquitismo ele tem muitos diagnósticos diferenciais, ou seja, outras síndromes genéticas ou até mesmo causas não genéticas que conseguem confundir todo o quadro, tá? Ou seja, outros quadros que podem apresentar outro atraso motor também, ou deformidade óssea. Um grande grupo que nós temos no nosso dia a dia na genética médica são as displasias ósseas, quando nós temos um acometimento em todo o sistema ósseo, que pode geralmente causar pacientes com uma baixa estatura, outras deformidades. Um grande exemplo, apesar de não ser um diagnóstico diferencial diretamente do raquitismo, é a própria acondroplasia, um dos principais síndromes genéticas do grupo das displasias ósseas.
outros quadros não genéticos. Nós temos uma desnutrição crônica, também pode apresentar um certo grau de acometimento ósseo, tá? Outras síndromes genéticas também são relevantes nesse quadro, mas claro, com as nossas armas, geralmente diagnósticas, aquilo que nós temos já na nossa mão durante o atendimento, que é a anamnese ou a história clínica, o exame físico, os exames geralmente nos ajudam a ter uma luz um pouco maior durante os nossos atendimentos. Um dos maiores erros que nós geralmente vemos é quando percebe-se uma deficiência, uma diminuição da dosagem da vitamina D, aquele que já está na primeira linha de frente já inicia um tratamento com a vitamina D, sem investigar um pouco mais a fundo, que pode atrasar um diagnóstico precoce desses pacientes e o tratamento correto. Porque muitas vezes pacientes que eles já começam a vitamina D não têm uma boa resposta à vitamina D. E aí, olhando, observando cada detalhe, né, do que o senhor está transmitindo aqui para nós e com muito conhecimento, eu acredito que todo mundo aqui que tanto está nos assistindo como está nos ouvindo, eles estão sendo acrescidos nessa condição justamente para não gerar essa dúvida, né? O senhor falou aí desse processo da atenção primária, de todo esse envolvimento, até chegar na genética. Mas como é que a genética tem ajudado a identificar e a classificar melhor esses casos? E além, né, aproveitando também que além dessa pergunta, como é que essa equipe multidisciplinar, depois de já ter o diagnóstico em mão, como é que ela pode trabalhar, especialmente nos casos crônicos ou hereditários? Uhum. Hoje, a genética é uma aliada fundamental dentro do diagnóstico, tratamento e acompanhamento desse paciente e de toda a sua família. Nós temos mão que nós chamamos de testes moleculares ou testes genéticos que nos ajudam a descobrir uma causa exata do que está causando a síndrome em questão do nosso paciente. Geralmente, mesmo com aqueles exames iniciais, nós temos um diagnóstico clínico, mas o molecular nos ajuda a principalmente entender se existe algum tratamento em específico, ou até mesmo ajudar a saber se tem algum tratamento que estão estudando para aquele raquitismo em questão causado por aquela variante genética, certo? Além disso, nós também conseguimos ajudar em relação ao aconselhamento genético. Saber se aquele paciente acometido, os pais dele, o pai, a mãe ou os genitores, têm algum risco de apresentar também o mesmo quadro clínico deles. Os irmãos dele, outros membros da família se possuem risco ou não, além de falar sobre o risco que os filhos desses pacientes, que já possuem um diagnóstico do raquitismo genético, os filhos eles também apresentaram um quadro semelhante aos seus pais. Já em relação à equipe multidisciplinar que você falou, Lindenberg, é fundamental a equipe multidisciplinar para o caso de todos esses pacientes e uma equipe completa que vai desde o início, que vai acompanhar esse paciente, como o pediatra e o endocrinologista, que eu gosto de falar que são a principal linha de frente, né? Que muitas vezes quando o paciente apresenta, por exemplo, alguma dor um pouco mais forte, nós sempre temos a ajuda de um pediatra do nosso lado, ou quando for para ajustar o tratamento, principalmente ao peso da criança, nós conseguimos fazer isso junto com o endocrinologista do nosso outro lado. Junto com isso, a ortopedia é fundamental para corrigir algumas deformidades e as famosas terapias no geral. Nós temos a fisioterapia para estimular a força muscular do paciente. A nutrição também é relevante para ajustar a dieta do paciente. A psicologia para dar um apoio tanto para a criança quanto para a família desse paciente em questão. E além de nós, da genética médica, para coordenar todo esse cuidado, nós geralmente vemos o que o paciente precisa, se tem tudo aqui, o acompanhamento está correto, ele está seguindo tudo direitinho, não tem nenhuma queixa, nós geralmente fazemos isso. E a gente percebe claramente, né, quem está envolvido nesse mundo da questão do raquitismo, ou até da própria doenças raras,
que esses aspectos eles vão além de um aspecto físico. E aí a doença ela afeta o desenvolvimento emocional, social, enfim, diversas formas, né? Como o senhor mesmo tratou aí, que quando a gente recebe esse diagnóstico ele nunca é individualizado, é sempre familiar, né? Sempre envolve toda a família, sempre envolve todo esse contexto. Mas em relação, né, a esses outros aspectos fora o físico do raquitismo, o que precisa ser falado? O que a gente precisa tocar? O que a gente precisa trazer aqui que seja importante para que todos aqueles que estão nos assistindo possam entender? Um dos principais pontos, além da parte física, né? Na verdade, que pode até mesmo envolver toda essa questão física dos pacientes, sejam crianças, adolescentes ou adultos, é o desenvolvimento emocional e social, tá? As próprias deformidades ósseas, a própria baixa estatura, né, que os pacientes geralmente apresentam, e as próprias limitações físicas podem gerar um grau de baixa autoestima nesses pacientes. Junto com isso, insegurança também pode vir, principalmente quando estamos falando de limitações físicas. Geralmente pacientes que não podem pegar um grau maior de peso com risco devido a fraturas, certo? Ou até mesmo algumas dificuldades para alcançar certos objetos ou fazer determinadas ações no seu dia a dia causam uma certa insegurança. A gente percebe que, com o passar do tempo, né, a ciência ela tem evoluído muito, a questão dos próprios acompanhamentos, e aí, saindo um pouquinho dessa definição e desses critérios do raquitismo, vamos para um lado agora da esperança, né? Porque muita gente aqui que nos assiste, às vezes, vem com o intuito justamente o que é que tem de novo, como é que a gente vai conseguir um tratamento, como é que a gente vai conseguir essa terapia. E a pergunta que lançaram para nós é justamente isso, essa. Existem novas terapias ou avanços no tratamento do raquitismo hereditário que tem trazido esperança às famílias e o que já é realidade e o que ainda está em estudo? Pronto, perfeito. Um tema bastante relevante, fico bastante feliz de falar isso, porque desde 2022 nós já temos o PCDT, ou o Protocolo e Diretriz para Raquitismo e Osteomalácia, feito pelo Conitec. Lá eles já colocam os tratamentos para o raquitismo, que a grande maioria são eficazes, disponíveis no SUS, tá? Um dos principais que nós temos é o Boruzumab, um tratamento bem específico, colocado, como diz no PCDT, para pacientes entre 1 ano e 18 anos, que possui, apesar de ser um raquitismo em específico, que é o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, tem demonstrado bons resultados, principalmente em diminuir a incidência, a frequência das deformidades deformidades ósseas, tá? Hoje nós temos diversos clinical trials ou pesquisas clínicas de diversos tipos de tratamento para o raquitismo, principalmente intravenosos ou até mesmo orais. Mas hoje, o que eu gosto de chamar mais atenção em relação à parte da genética médica é o avanço em relação à terapia gênica. Atualmente, não conheço nenhum estudo voltado para a terapia gênica para o raquitismo. Nenhum tipo de raquitismo, infelizmente. Mas nós temos uma base molecular, uma base genética de quase todos os raquitismos muito bem estabelecida. Saber qual gene que está alterado, o gene associado, as variantes em específico, tudo isso dá uma luz de esperança para início de estudos específicos para o raquitismo que pode ajudar ainda mais os pacientes no futuro. E trazendo novamente para a família, porque a questão da esperança ela gera uma expectativa muito grande familiar, né? Só que existe uma pergunta que foi feita aqui para nós relacionado nessa questão de âmbito familiar. Nós estamos sempre indo aos hospitais, às consultas, a algum tipo de terapia, mas o maior tempo ainda que o paciente, né, que o nosso familiar que é acometido da enfermidade passa conosco, a pergunta é: existe, né, alguma forma que os pais ou os cuidadores podem ajudar no controle dessa doença no dia a dia? E se há alguma recomendação que vá além da medicação e do acompanhamento médico, aquilo que a gente pode fazer aqui nas nossas casas? O papel da família é essencial e fundamental no meio disso tudo, porque
porque, de uma forma ou de outra, a família é quem está 24 horas, sempre próximo do paciente e que possui uma ligação bem mais forte. O principal é seguir o tratamento corretamente, o principal ponto. Não interromper a medicação sem orientação, manter as consultas regulares são os primeiros passos, estimular atividades físicas adequadas, como orientado pelos fisioterapeutas ou outros profissionais responsáveis, oferecer uma alimentação equilibrada e garantir o apoio emocional dos pacientes. Junto com isso, todos podem até mesmo participar de diversos grupos de apoio para o raquitismo ou até mesmo outras síndromes genéticas associadas também podem procurar os grupos de apoio ou associações, né, de sua doença em si ou associação de doenças raras, né, no geral, de seu estado, tá? De grupos de apoio, conheço apenas do raquitismo ligado ao X, o XLH Brasil, certo? Que tem muito nesse contato e ajuda dos pacientes. Aproveitando também essa questão da própria invisibilidade, né, das doenças raras, porque quando a gente toca em algum tipo de doenças raras, a grande maioria das pessoas, ou até mesmo dos profissionais, não compreendem especificamente. E nesse caso específico do raquitismo, às vezes até é confundido. O senhor tem conhecimento, que tipo de conscientização e políticas públicas poderiam ser feitas, né, para fazer a diferença, para trazer à tona, para que a grande, vamos dizer assim, desperte, né, nos outros profissionais, ou até mesmo na população em si, para se descobrir o diagnóstico, desperte se o senhor já conhece alguma coisa, o que é feito em relação a isso? Uhum. Antes de responder a pergunta, eu já parabenizo vocês pela iniciativa que é esse podcast, né, essa entrevista, porque a conscientização já começa a partir daqui. Nós, conversas com especialistas, campanhas educativas para profissionais de saúde e familiares, incentivo à pesquisa, podem mudar a realidade dessas crianças ou os pacientes acometidos espalhar o conhecimento para todos, não só os profissionais médicos, né, mas para todos aqueles que precisam saber o que é o raquitismo e até mesmo ajuda a identificar aqueles pacientes, aqueles indivíduos que não têm um acompanhamento correto, certo? Junto com isso, diversas políticas podem ser implementadas, o fortalecimento das políticas para doenças raras já existentes também é fundamental, e a inclusão em programas de triagem. Hoje, nós temos um avanço bem importante na triagem neonatal, triagem molecular. Infelizmente, a questão do raquitismo não está ainda no teste do pezinho padrão que nós temos no SUS, mas hoje temos opções. Alguns outros triagens neonatais moleculares, como o teste do pezinho ampliado, até mesmo o teste da bochechinha, que já alguns incluem algumas alterações associadas com o raquitismo também, tá? E tudo isso, claro, como eu gosto de falar, para garantir um diagnóstico, um acesso e o diagnóstico precoce, e até mesmo o tratamento e as novas terapias para os pacientes, e assim melhorando a qualidade de vida deles. Doutor Renê, essa nossa conversa ela é muito enriquecedora, tem ajudado muito. Eu tenho certeza que diante de quem está vendo aqui, quem está assistindo a gente na plataforma do YouTube, como também quem nos escuta através do Spotify, vai despertar, né, diante daquilo que o senhor já transmitiu, né, essa conversa tão rica em informação e sensibilidade. O seu próprio olhar, né, clínico, aliado à sua formação genética, nos ajudou a entender muito a complexidade do raquitismo com mais clareza, né? Antes de concluir esse episódio, eu queria deixar com o senhor algo que o senhor acha que é importante destacar aqui, que talvez não foi perguntado, aquilo que o senhor queira falar um pouco mais, ou trazer à luz mais sobre esse diagnóstico, bem como também as suas considerações finais. Uhum, certo. Eu sempre gosto de falar, dentro do contexto da genética médica, sobre informação. Hoje não são todos que conhecem o que nós, da nossa especialidade, fazemos, ou até mesmo o que é mesmo uma síndrome genética. Todos acreditam que são aqueles um pouco mais básicos, que nós geralmente vemos, alguns conhecidos, como por exemplo com síndrome de Down, síndrome de Turner, que são os mais falados, mas a genética médica é um mundo, é um grande mundo.
Nós temos mais de 8.000 doenças genéticas consideradas como raras, que nós vemos no nosso dia a dia, e todas merecem ser comentadas e faladas. E já no contexto do próprio raquitismo e de todas as síndromes associadas que acometem os ossos, nós temos mais de 300, 400 doenças que podem ser semelhantes ou até mesmo dentro do contexto do raquitismo. O raquitismo é muito importante porque é um dos principais que podem ser confundidos e que, devido a essa questão da falta de conhecimento, que geralmente leva ao atraso do tratamento correto, como nós temos em nossos protocolos. Então, o principal é que todos que estejam aqui vendo não sabem identificar, mas pelo menos achar estranho. Nossa, eu tenho um amigo, um vizinho, que ele sempre fala que faz exame de sangue e está com a vitamina D baixa. Eu percebo que ele tem uma certa questão de deformidade assim nas pernas. Ele diz que é assim desde criança. Ele fala que nunca conseguiu controlar bem em relação à dieta desde criança. Acho que seria interessante comentar com ele sobre talvez um médico geneticista, sobre primeiro um clínico, um pediatra. Ah, a criança está desse jeito, para então um colega médico também acabar não só desconfiando, mas entender, olha, isso aqui pode ser algo diferente, certo? Então, o principal aqui que eu quero trazer para vocês não é, claro, saber diagnosticar o raquitismo, mas saber que existe, que os pacientes, que os indivíduos, crianças, adolescentes e adultos, eles têm, muitas vezes, têm uma certa limitação que pode causar uma dificuldade, saber compreender, conversar com os indivíduos acometidos, podendo ajudar, pelo menos da nossa melhor maneira, que é dar o apoio emocional. Tá? Que bacana. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso programa Conexões Raras. Com certeza, de que aprendemos muito, né? Conhecemos muito e sabemos agora como é que podemos dar o primeiro passo a mergulhar nessa investigação, né? Agradecemos aqui profundamente ao Dr. René Pinheiro pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento. E também queremos agradecer aos nossos apoiadores sociais mais uma vez, a Takeda, a Onália e a Ultragênix, que faz com que esse episódio chegue até você. Através deles, né, eles nos apoiam de uma tal forma que promove, dentro das condições raras, essa questão da educação em saúde, acolhimento e visibilidade. Então, é assim que nós queremos compartilhar, mostrar para você que, mesmo com o diagnóstico, eu gosto sempre de dizer que existe vida, sim, pós-diagnóstico. A gente pode correr atrás, a gente pode ter qualidade de vida. E se essa conversa te tocou de alguma forma, compartilha, curta, comenta aí, espalha, para que a gente possa cada vez mais tornar conhecido esses diagnósticos, né? Vamos juntos fortalecer essa rede de apoio, ampliar o acesso à informação e garantir que ninguém se sinta só no caminho do diagnóstico e do cuidado. Então, é um prazer enorme estar aqui. Nós agradecemos. Até o nosso próximo episódio. Fica com Deus.